Louvado seja Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, né? Irmão, Jesus está aqui, tá? Graças a Deus. A promessa dele é muito grande em nossa vida. A promessa do Senhor é muito grande em nossa família. Então creia que Jesus está aqui. Ezequiel 33. O Senhor vai falar conosco nesta noite. Até a hora, Ele falou com nós outros através da oração, do louvor. A hora Ele vai falar com nós outros através de Sua palavra. Quem crê, grita amém. Então, né? Ele já está me preparando, sabia? Que Ele já está me preparando. Ele já está preparando o irmão. Ele já está preparando a irmã para cumprir o ide do Senhor. Que ide, pregai o meu evangelho a toda criatura, nações, povos, tribos e línguas. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, né? Quem já achou, grita amém, Jesus? Então, leamos a palavra do Senhor. Ezequiel, o atalaia. De repente a tua Bíblia está escrito em outras palavras, mas é a mesma palavra, tá? O atalaia. Veio a minha palavra do Senhor. Veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e eu constituir por seu atalaia, e ele vir que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta para avisar o povo, então, se alguém ouvir o som da trombeta, mas não der por avisado, e vier a espada, e eu tomar o seu sangue, será sobre sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado, salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta para avisar o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás livrado a tua alma. Tu, filho do homem, diz à casa de Israel: assim falai-vos, assim falai vós, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Como viveremos então? Diz-lhe: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. Tu, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não fará escapar no dia da sua transgressão, e a impiedade do ímpio não fará com que ele caia no dia em que se converter da sua impiedade. O justo, se pecar, não poderá viver pela justiça. Quando eu disser ao justo que certamente viverá,
e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória toda a sua justiça, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele, juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é o que não é reto. Desviando o seu justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, viverá por isso mesmo. Todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu julgarei a cada um de vós conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Arriba suas manos e abra comigo assim: meu Deus, fala em meu coração através da tua palavra. Aleluia. Podemos assentar, irmãos e irmãs, e pode exaltar o Rei pela glória. Aleluia! Palavras do Senhor, palavras de Jesus, revelada pelo Espírito Santo para cada um de nós presente aqui nesta noite, revelada para cada coração aqui nesta noite. E através desta palavra, meu irmão, minha irmã, naquele dia você não terá desculpa de dizer que não ouviu a verdade da palavra de Deus. Naquele dia você não terá desculpa de dizer, aleluia, que nunca ouviu a verdade da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Só não aceita a palavra de Deus aquele homem e aquela mulher que querem morrer no pecado, que querem morrer na sua iniquidade, que querem morrer no mundo e no pecado. Mas aquele homem e aquela mulher que quer viver uma outra vida além dessa, ele viverá a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir por seu atalaia. É isso que o Senhor Jesus está fazendo no dia de hoje. É isso que o Senhor Deus tem feito no dia de hoje. Ele tem constituído atalaias para levar a verdadeira palavra do Senhor para cada coração, para cada vida, nos quatro cantos da terra, onde se prega a verdadeira palavra do Senhor Jeová. Nos quatro cantos da terra está lá uma igreja pentecostal, Deus é amor, pregando a verdadeira doutrina do Senhor, pregando a verdadeira palavra do Senhor. Então não tem como dizer que não estão ouvindo a verdadeira palavra do Senhor. Aleluia! Porque sabemos, irmãos e irmãs, que ser crente é comum. Ser crente, crente até o diabo é. Crente até o diabo é, ele é o crente mais velho. Porém, ele não obedece. E por isso, pelo fato de ele não ter obedecido a palavra de Deus, que ele está condenado ao fogo do inferno. Quem está entendendo, grita amém. Amém. Filho do homem,
Fala aos filhos do teu povo e diz-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um dos homens do seu termo e constituir por seu atalaia, e ele vir que a espada veio sobre a terra, e tocar a trombeta para avisar o povo, então, se alguém ouvir o som da trombeta, mas não der por avisado, e vier a espada e tomar o seu sangue, vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre sua própria cabeça. Está vendo? O que significa isso? O pregador, a pregadora está falando que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. O pregador, a pregadora está falando para o povo que se você não abandonar o mundo e o pecado, a vaidade, você não vai ir para o céu. O atalaia tem falado isso 24 horas por dia. A atalaia tem falado isso 24 horas por dia, que se você não deixar o vício do cigarro, se você não deixar o vício da bebida, se você não deixar a prostituição, se você não deixar a fornicação, se você não deixar a vaidade, se você não deixar tudo aquilo que desagrada a Deus, certamente você não irá para o céu. O atalaia tem pregado incansavelmente a verdadeira doutrina do Senhor, a verdadeira palavra do Senhor. Mas o povo escuta por um ouvido e solta pelo outro. Por quê? Porque eles acham que é mentira do atalaia. Eles acham que é mentira do pregador. Mas naquele dia, irmão, irmã, o sangue dele será sobre sua própria cabeça. Será derramado sua própria cabeça. Por quê? Porque não deu ouvido à palavra de Deus, não deu ouvido à palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz assim, que quando ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. E ele vir, ou seja, ele vir o quê? Se ele vê que a espada vai vir sobre a irmã, vai virar sobre o irmão, e não falar com a irmã, não alertar a irmã, não alertar o irmão, este atalaia vai ter que dar conta da sua alma. Vai ter que dar conta da sua alma, aleluia. Porque ele está vendo, o Senhor está falando para ele. O Senhor está falando para ela que a espada virá sobre este homem, sobre esta mulher, que não dão ouvido, ou não querem dar ouvido, à verdadeira doutrina real e verdadeira do Senhor Jeová. Glória a Deus. O homem e a mulher têm ouvido para o mundo, têm ouvido para a música mundana, têm ouvido para a maldita da televisão que está lá dentro da tua casa, mas não têm ouvido para dar ênfase à palavra real, verdadeira de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então está na hora de nós abandonarmos o velho homem, de nós abandonarmos a velha mulher e vivermos um novo homem, uma nova mulher em novidade de vida, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, se alguém ouvir o som da trombeta, mas não se der por avisado, e vier a espada e o tomar o seu sangue, será sobre a sua própria cabeça. Está vendo? Ele ouviu a palavra, ela ouviu a palavra, mas não quis viver a palavra. Porque ouvir é fácil nós ouvirmos. Ouvir mais é fácil. Agora, também não é difícil você viver a palavra. Basta você querer ir morar no céu, você vai ouvir a palavra e vai viver ela. Louvado seja Deus. E ele ouviu o som da trombeta. Ele quem? Ele quem? Aquele homem, aquela mulher que estão necessitados de ouvir a palavra do Senhor, que estão necessitados de ouvir a palavra de Deus, aleluia, a vontade de Deus para com o homem e para com a mulher. E ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Parece repetição, né, irmão? Parece repetição, né? Mas não é.
é a palavra de Deus. Se você seguir aí a palavra de Deus, você vai ver que não é repetição. E o sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Está vendo? Então umas deram ouvido, mas simplesmente não deram crédito à palavra de Deus. Mas aquele que ouviu a trombeta tocar e Deus lhe for avisado, salvou a sua vida. Salvou a sua alma. Está vendo como vale a pena dar ouvido à voz de Deus? Está vendo como vale a pena dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus? Assim você está salvando a tua alma, minha irmã. Assim você está salvando a tua alma, meu irmão. Aleluia! Pode louvar Deus, sim, claro. Ele é digno disso. Agora, presta atenção você que é atalaia, tá? Presta atenção você que é atalaia, tá? Porque até agora ele estava falando, Deus estava falando para aquele homem, para aquela mulher que não dava ouvido à voz de Deus, que não dava ouvido à voz do Espírito Santo. Agora ele vai começar a falar com você, atalaia. Agora ele vai começar a falar com você, atalaia, alabaste, canda, alabalás. Agora ele vai começar a falar com você. Você que tem negligenciado a obra do Senhor. Você que não tem falado aquilo que o Senhor quer que você fale. O Senhor manda você falar, você fica com medo de falar. Porque você tem medo que aquele irmão não volte mais para a igreja. Você tem medo que aquele irmão não volte mais para a igreja. Mas o Senhor manda falar para você nesta noite que se aquela alma padecer, Ele lhe mandará o sangue daquela alma da tua mão. Porque você não deu ouvido à voz de Deus. Você não deu ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Porque você ficou com medo de entregar aquela revelação para aquele irmão. Você ficou com medo de entregar aquela revelação para aquele irmão. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Você que faz a obra do Senhor, não tenha medo de abrir a tua boca. Porque a partir do momento em que você abrir a tua boca, não é você falando, mas é o Espírito Santo de Deus falando na tua boca. Glória a Deus, aleluia. Mas se o atalaia vir, ou seja, ver, aqui vir é ver, se eu ver, quem está entendendo? Grita amém? Amém. Mas se o atalaia vir, que vem a espada, e não tocar a trombeta para avisar o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Está vendo? Está vendo que você acha que se você não entregar, se você entregar a revelação de adultério para aquela pessoa não vem mais para a igreja? Você está com medo de entregar o recado de Deus, que Deus está mandando você entregar, você está com medo? Cuidado, que você vai dar conta daquela alma, se ela vier a padecer, ir para o inferno, você vai dar conta daquela alma, porque Deus mandou você falar para este homem, para esta mulher, sair do seu pecado, sair do mundo, se converter ao Senhor, e você não falou. Simplesmente o Senhor vai requerer da tua mão aquela alma. Você quer isso? Eu não quero. Por isso que eu prego a verdade em nome de Jesus. Por isso que eu sempre vou entregar o recado que o Senhor me mandar. Eu vou entregar, sabe por quê? Porque eu tenho amor pela tua alma. Eu tenho amor pela tua alma. E eu quero ir morar lá no céu com vocês um dia. Demandarei da sua mão. Demandarei da mão do atalaia, tá vendo? Você fica com medo de entregar o recado. Você fica com medo que a irmã fique brava com você. Você fica com medo que o irmão fique bravo com você. Você fica com medo do irmão, mas não fica com temor a Deus. Não fica com temor a Deus.
Você tem que temer a Deus e dar-lhe glória. Você não pode temer o homem, não. Mas você tem que temer a Deus e dar-lhe glória. A ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia, tá? A ti, filha do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás as palavras da minha boca e lhes darás o aviso da minha parte. Está vendo? Que muitas vezes você vem na igreja e acha que é o pastor que está pregando, que é o pregador que está pregando, que é o cooperador que está falando, que é a cooperadora que está falando, mas não é não. Aleluia! O próprio Deus diz aqui na sua palavra nesta noite, que aleluia, tu pois ouvirás a palavra da minha boca, e lhes dirás, e lhes darás o aviso da minha parte. Então o Senhor está mandando eu dar um aviso para você, meu irmão, abandonar o mundo e o pecado. O Senhor está mandando eu dar um aviso para você, minha irmã, abandonar o mundo e o pecado, porque Ele tem interesse na tua salvação. A ti, ó filho do homem, a ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia. Está vendo? O Senhor constituiu você por atalaia, meu irmão. Você está temendo o quê? O Senhor constituiu você por atalaia. Você está temendo o quê? Apenas abre tua boca e deixa o Espírito Santo falar. Abre tua boca e deixa Deus falar. Porque assim o ímpio se converterá do seu mau caminho. Assim a ímpia se converterá do seu mau caminho e aceitarão ao Senhor Jesus como Salvador das suas almas. Se eu disser, olha irmão, que coisa tremenda. Olha que palavra tremenda. Olha, está caindo fogo aqui, sabia? Está caindo fogo, talvez você não tenha percebido, mas o fogo está caindo sobre a igreja aqui agora. O fogo está caindo. E se eu disser, eu quem? Aparecida? O Benedito? A Fátima? Porque tem 500 milhões de deuses por aí. Pode até ter, mas somente um é verdadeiro, que é Ele que está falando com nós outros aqui nesta noite. É Ele que está falando conosco aqui nesta noite. Se eu disser, Deus dizendo, se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, e tu não falares, para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei e requererei da tua mão. Está vendo? Está vendo? Você que não quer entregar um recado, que abre a Bíblia, vamos ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia para o irmão. Irmão, tira uma palavra para mim, tiro. Essa eu não vou falar. Meu Deus, eu não vou falar. Está vendo? Está vendo o que Deus está mandando você fazer a partir de hoje? Ele abriu a palavra de Deus não é tua. É cajado? Meta o cajado. É cajado? Meta o cajado. Porque não é você falando, mas é o Espírito de Deus falando na tua boca. E fala basuriana labaia. E fala balabalau. É isso, irmão. Nós temos que obedecer a Deus. Para de obedecer ao homem. Para de temer o homem. Obedeça e tema a Deus. E somente faça a vontade de Deus. Para você ver o que Deus fará por teu intermédio. O que Deus fará por teu intermédio. Aleluia. Mas, olha que coisa tremenda. Então você começou a fazer o que Deus mandou, certo? Certo? Você começou a entregar os recados que Deus está mandando você entregar. Você não está
mais temendo o homem, você não está mais temendo a pastor, mas você está temendo a Deus. E você começou a entregar o recado que Deus está mandando. Então olha aqui o que ele vai falar para você aqui agora. Mas se advertires o ímpio, do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Está vendo? Você acha que é só o ímpio que vai morrer, né? Você acha que é só o ímpio que vai padecer, né? Você também vai padecer se você não fazer aquilo que Deus está te mandando. Porque Deus está te mandando você ir visitar aquela pessoa no hospital e você não vai. Por quê? Você está com medo de quem? Deus tem mandado você fazer N coisas para Ele, você não tem feito. Mas se você fizer a partir de hoje, Ele pode não dar ouvido à tua voz, Ele pode não dar ouvido ao Espírito Santo, mas se Ele padecer, você está livrando a sua própria alma naquele dia. É o próprio Deus falando. Tu, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falai vós, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Está vendo? O homem, a mulher que estão no pecado, eles sabem que estão pecando. O homem e a mulher que estão no pecado, eles sabem que eles estão desagradando a Deus. Através do vício do cigarro, através da bebida, através da novela, através de coisas imorais, né? Então eles sabem que ele está desagradando a Deus. E eles sabem que se o Senhor vier arrebatar a sua igreja, fatalmente eles darão o fogo do inferno com Satanás. Eles sabem. Eles sabem. Eles sabem das suas transgressões. Eles sabem dos seus pecados. E sobre eles estão desfalecendo. E como que viverão então? Como que viverão então? Tem uma maneira de você viver. Tem uma maneira de nós vivermos. É dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. E dar ouvido ao que o pregador fala. Ao que o pregador prega a verdade. Mas dê ouvido somente ao pregador que prega a verdade, tá? Porque a partir do momento que você der ouvido àquele pregador que só prega só prega prosperidade, só prega amor, cuidado. Porque amor e prosperidade não levará ninguém para o céu. O que levará alguém para o céu é a obediência à palavra real e verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. Você acabou de ouvir Deus falar que Ele não tem prazer na tua morte, meu irmão. Você acabou de ouvir Deus falar que não tem prazer na tua morte, minha irmã. Porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte da ímpia. Daquele homem que vive no pecado, daquela mulher que vive no pecado, daquela mulher, daquele homem que não sai da frente do maldito trono do diabo, chamado televisão, que muitas vezes deixa de vir na igreja para ouvir a voz do Espírito Santo, para ouvir Satanás falando no teu ouvido, lá dentro da tua casa. E daí você não quer que a sua família vá de mal a pior. Aí você não quer que a sua vida vá de mal a pior, porque você não dá ouvido à voz do Espírito Santo, você não dá ouvido à voz de Deus. E o povo a cada dia que passa, estão caminhando para o abismo, caminhando para o inferno, a passos largos para o inferno. Por quê?
porque não querem se humilhar, não querem ouvir a verdade, porque a verdade, a verdadeira doutrina, faz comichões nos seus ouvidos, diz a palavra de Deus. Mas bem-aventurado aquele irmão, bem-aventurado aquela irmã, bem-aventurado aquele homem, aquela mulher, que ouve a palavra do Senhor e guarda em seu coração, e vive esta palavra como os dias da sua vida. Glória a Deus! Tu, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não fará escapar no dia a dia da sua transgressão. Está vendo? Ah, mas eu sou justo. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Ah, eu ajudo a minha vizinha. Eu ajudo o meu vizinho. Está pensando que isso vai se justificar naquele dia? Você acha que isso vai ser a tua justiça naquele dia, se você não se arrepender dos seus pecados? Você acha que vai fazer você escapar no dia a sua transgressão? E a impiedade do ímpio não fará com que ele caia no dia em que se converter. Está vendo? Ó. Opa, mudou. Tu, filho do homem, dize, filho do teu povo, a justiça do justo não fará escapar no dia da sua transgressão, e a impiedade do ímpio não fará com que ele caia no dia em que se converter da sua impiedade. O dia em que você se converter a Deus, o dia em que você se converter a Jesus, pode ter certeza que você não herdará o inferno com o diabo, não. E simplesmente o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te libertar, o Senhor vai te transformar numa verdadeira atalaia, para trazer a santa e poderosa palavra do Senhor para aqueles e aquelas que necessitam ouvir a verdade do Senhor Jeová. O justo se pecar, não poderá viver pela justiça. Está vendo? Ué, mas eu sou justo. Alguém já falou para mim que é justo. Eu falei para ele: justo é só Deus, você não. Você pode até tentar ser justo, mas justo é só o Deus que eu conheço, você não. Quando eu disser ao justo, eu quem será, né? Será que é Aparecida? Será que é o Antônio? Será que é o São Pedro? Não, é Deus que está falando com você. A Aparecida nunca mais vai falar com você faz tempo. Ela não falará com você, e não fala com você há muito tempo. E não vai falar com você, e não falará com você. Sabe por quê? Porque ela morreu. O Benedito também não vai falar com você. Ele morreu. Jesus morreu, não morreu? Morreu, né? Quem crê que Jesus morreu, levante a mão. Quem crê? Ninguém crê que Jesus... Eu creio que Ele morreu. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. E é Ele que está falando com você aqui nesta noite. Porque Ele diz na sua palavra: eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus. Eu creio que Ele morreu, mas eu creio também que Ele ressuscitou, e que Ele está aqui nesta noite, falando conosco aqui nesta noite, porque a voz é minha, mas a palavra não é não, a palavra é do Espírito Santo de Deus para cada um de nós nesta noite. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na justiça, não é, irmãs, aceitar Jesus não é mudar de religião, tá? Aceitar Jesus não é mudar de religião, de católico para crente, não, tá? A palavra de Deus diz assim, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que praticar, ele morrerá. Ué, mas não aceitou Jesus?
aceitou Jesus? Ela não aceitou Jesus? E por que morrerá então? Por que morrerá na sua iniquidade? Porque não abandonou o velho homem, não abandonou a velha mulher. E o velho homem não irá para o céu, a velha mulher não irá para o céu, mas irá sim o novo homem, a nova mulher, aleluia, que irão morar no céu. Glória a Deus. É pesada a palavra, né? Pesada, né? Eu adoro a palavra pesada, porque quando a palavra é bastante pesada, eu saio mais convertido da igreja ainda. Eu vou para casa mais convertido ainda, sabe por quê? Porque a palavra de Deus não mata ninguém, não. A palavra de Deus não mata ninguém, não, porque ela dá vida, ela é vida. O próprio Deus fala assim: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água da vida. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Eu sou uma fonte de água inesgotável, uma água da vida. Então quem come deste pão, quem bebe desta água, nunca morrerá. E quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá. Está vendo? Quando Deus fala para o ímpio, certamente morrerá. Será que o ímpio vai morrer? Ele fala assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá. Olha o mistério da palavra: certamente morrerá. Ele não falou que o ímpio vai morrer? Ele não falou que vai morrer, irmão? Falou ou não falou? Falou, né? E quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá. Se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Glória a Deus. Então quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá. Pois é, Deus fala, certamente morrerá. Por que morrerá? Se você não abandonar o mundo e o pecado, você vai morrer. Se você não abandonar a sua iniquidade, você vai morrer. Se você não abandonar o trono do diabo chamado televisão, você vai morrer. Se você não abandonar o cigarro, a bebida, você vai morrer. Mas se você se converter, se você se converter, né, e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando no estatuto da vida, o estatuto da vida. Olha esse estatuto, está vendo aqui na minha mão, o estatuto da vida? Esse é o estatuto da vida que o Senhor está falando para cada um de nós nesta noite. O estatuto da vida, aleluia, não praticando iniquidade, ou seja, acabou o velho homem, acabou a velha mulher, não praticando iniquidade, né? Certamente viverá e não morrerá. Meu Deus, essa hora, né? De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça se fez, certamente viverá. Está vendo? Mais uma promessa de Deus para o homem e para a mulher que vive em retidão à palavra e à doutrina do Senhor. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Está vendo? Ah, por que eu preciso ir na igreja? Eu creio em Deus. Quantos já falou para você isso? Quantas já falaram para vocês isso? Ah, porque na igreja eu creio em Deus, eu não faço mal, né? Só o fato de ele não reconhecer que ele é um pecador, que ela é uma pecadora, já está fazendo mal. Então já não está fazendo um bom juízo dele, já não está fazendo um bom juízo dela. Louvado seja Deus. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor. Ah, o caminho do Senhor não é reto, só o deles que é reto, né? É só o caminho deles que é reto. Fuma, bebe, joga, se prostitui, adultera, né?
faz tudo que não agrada a Deus, e é só o caminho dele que é reto, do Senhor não é reto. Mas a palavra de Deus, ela diz, todavia, filho do teu povo diz, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho dele que não é reto. O próprio Deus fala, o próprio caminho dele que não é reto. Agora sim, desviando o seu justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. Que justo é esse que ele está falando? Aquele que outrora pregaram a verdade, aqueles que outrora pregaram contra o trono do diabo chamado televisão, hoje estão lá na frente do diabo essa hora, vendo o diabo falar com eles, né? Estão na frente da maldita novela, vendo como se faz para adulterar, né? Como se faz para mexer com a mulher do próximo, com o homem da próxima, né? Mas eles não eram justos, irmãos. Mas eles não eram justas, irmãs. Eram. Mas deixaram Satanás entrar em suas mentes e em seu coração. E o que era pecado, hoje não é pecado mais. Fumar era pecado, hoje não é mais. Falar da vida dos outros era pecado, mas hoje não é mais, né? Então eles deixaram, desviando os seus juízos. Que coisa, irmãos, olha que palavra. Desviando o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. A palavra do Senhor Jesus, ela é bem clara, irmãos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é de Jesus, que nos dá a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade. Ó a promessa de novo. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, e fazendo juízo e justiça, viverá por isto mesmo. Sejamos justos. Vivamos a justiça de Deus. Vivamos a palavra de Deus, até na nossa maneira de falar, na nossa maneira de se vestir, de se trajar, né? Vamos viver como um verdadeiro servo do Senhor. Vamos viver como uma verdadeira serva do Senhor. Não vamos cair muito na onda dos falsos mestres, dos falsos pastores, que pregam que não faz mal você andar de calça comprida, que não faz mal você cortar o teu cabelo, que não faz mal você jogar o teu futebolzinho, que não faz mal você assistir o teu futebol, que não faz mal você fumar, beber, jogar, etc e tal. Cuidado com esses falsos mestres. Cuidado com esses falsos pastores. Cuidado com esses falsos profetas. Porque ele só quer o teu dinheiro. Ele não está preocupado com a tua alma, não. Mas eu aqui, em nome de Jesus, posso até estar pregando contra o teu pecado, posso até estar pregando até mesmo contra você, que você acha que é contra você, mas não é. Jamais eu pregarei contra você, jamais pregarei contra você, mas sempre pregarei contra o pecado que está em você, contra a iniquidade que está em você, porque o Senhor me levantou para pregar a verdade e zelar da tua alma, para que naquele dia você venha morar no céu com Jesus. Aleluia! Glória a Deus! É isso que Deus quer de cada um de nós, que façamos a vontade dele, que preguemos a verdade genuína da palavra de Deus. Não adianta eu chegar aqui e começar a pregar que Deus vai dar um carro zero para o meu irmão, que Deus vai dar um carro zero para minha irmã, e a minha irmã se apegar à igreja, né? Ou aquele irmão lá é uma bênção, hein? Pois eu vou fazer uma campanha, pois eu não vou perder a campanha desse irmão, porque ele só prega prosperidade e ele é uma bênção. Quando sobe no altar ele sapateia, e pula e rodopia. Cuidado! 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 Porque naquele dia esse falso profeta vai para o inferno. Naquele dia esse falso pastor vai para o inferno. E você vai junto com ele, se você der ouvido à palavra dele. Todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor? Mas eu julgarei a cada um de vós
conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Está vendo? Está vendo? O próprio Senhor diz. O próprio Senhor Jesus diz na sua palavra, irmãos. O próprio Deus diz que nós temos que ser, aleluia, verdadeiros. Nós não podemos ser, aleluia, viver de qualquer jeito, né? Todavia vos dizeis, não é reto o caminho do Senhor? O caminho do Senhor é reto. O nosso caminho tem que ser reto. Mas eu julgarei cada um de vós, ó. Eu, mais uma vez, não é Aparecida não, tá? Não Antônio não, eu, Jesus, Deus. Eu julgarei cada um de vós conforme seus caminhos, ó casa de Israel. Amém? Que Deus abençoe meus irmãos. Que Deus abençoe minhas irmãs. Aleluia! Glória a Deus! Eu percebo, pela vivência que a gente tem na obra de Deus, e faz a obra de Deus, que se o pregador não orar por revelação, amanhã o irmão não está mais na igreja. Se a pregadora não orar por revelação, eu não vou lá porque aquela irmã não prega, não ora por revelação. Eu não vou mais porque aquele irmão não ora. Eu só vou no outro dia, aquele irmão, o culto dele é só revelação. O culto dela é só revelação. Ô irmão, a melhor revelação da noite foi essa palavra para nós. É a melhor, eu prezo por essa palavra. Prezo muito por essa palavra. Porque essa palavra liberta. Essa palavra transforma. Essa palavra leva o homem e a mulher a morar no céu com Jesus. Só isso. Deus revela? Claro que Ele revela. Ele já está revelando para você aí. Ele já está revelando você. E Ele já revelou a tua salvação nesta noite. Ele já revelou a salvação de você nesta noite. Para que revelação mais do que essa? Oh irmãos, não sejamos neófitos. Não sejamos neófitos, mas sejamos verdadeiros para ir morar lá no céu com Jesus. Não vamos lá correr atrás de revelação. Vamos correr aos pés de Jesus, porque Ele é o único autor e consumador da nossa fé. Se coloque em pé, irmãos.